E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova, hoje com conceitos de ecologia, termos específicos de ecologia. Já vou te pedindo para você assistir este e os demais vídeos de ecologia, porque é um dos principais conteúdos que são cobrados na prova do Enem. Outra coisa que eu vou pedir para você é: inscreva-se no meu canal, se você gostar, dê um like e assim você estará me ajudando. Começamos então com esse conceito que é a palavra espécie, o conceito de espécie. Como vocês estão observando, esta imagem nos traz um animal. O animal, eu coloquei aqui uma imagem hipotética. Temos aqui um coelho. Beleza, até então tudo tranquilo. Um coelho. O que significa a palavra espécie? Então, vamos lá. Primeiro, indivíduos iguais ou semelhantes. Segundo, quando cruzam, geram descendentes férteis. Esta última parte desse conceito é a mais importante, porque para você dizer que eles são realmente da mesma espécie, a sua prole precisa ser fértil. Não pode ser uma prole híbrida de forma alguma, ok? Híbrida no sentido de ser estéril. Aí você não teria nessa reprodução dois indivíduos da mesma espécie. É o que acontece, por exemplo, com a mula. Se você colocar para cruzar um cavalo, por exemplo, e uma burra, você vai ter aí uma mula. Ou então, se colocar uma égua com um burro, também teria uma mula. E esse filhote mula é um filhote estéril, beleza? Muito bem. É muito importante falar que a natureza ela está fazendo todo momento um processo chamado especiação, que significa originar novas espécies, e os cientistas já conseguiram encontrar mais de 1.500 exemplares de mulas que seriam férteis, o que significa que estaria aí agindo a natureza, estaria agindo, promovendo o desenvolvimento num futuro próximo, talvez, de uma nova espécie. Então, certificado iguais ou semelhantes e quando cruzam geram descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Muito bem, agora nós vamos passar para o nosso próximo tema. Esse próximo tema, a próxima palavra, esta aqui, é a palavra população. O que você está observando nesta imagem? Vamos colocar aqui para você se ligar nesta imagem. Bom, uma cena quase que do cotidiano, temos ali vários animais. Então, estamos mirando os coelhos, um conjunto de coelhos que pertencem à mesma espécie. É bom frisar. Então, eu tenho vários indivíduos que pertencem à mesma espécie, então teremos o conceito de uma população. É preciso que todos sejam da mesma espécie. Vou dar um detalhe para você. Se eu estivesse aqui olhando para uma lagoa e alguém se referisse à lagoa, olha, estamos ali observando vários peixes que habitam aquele ecossistema de água doce, a lagoa. Aí você diria, então estamos ali observando vários peixes. Então, o conjunto de peixes seria uma população? Cuidado, por quê? Porque eu preciso saber se esses peixes são da mesma espécie. Se eu tenho lá uma lagoa artificial, por exemplo, e eu crio animais de uma espécie, eu crio, traíras. Então, nessa lagoa só existem traíras. Logo, obviamente, temos ali uma população. Agora, se eu tenho lambaris, traíras e outros tipos de peixes, então eu não tenho ali uma população, tenho várias populações de peixes, ok? Muito bem, o que aí, obviamente, o conjunto todo seria essa chamada comunidade, que já vai ser o nosso próximo tema. Então, já podemos passar para o nosso próximo tema, que é a comunidade. Vejam comigo, comunidade que também pode ser chamada de biocenose. Veja esta imagem. O que você está vendo nessa imagem? Vamos lá, pontue comigo. Está vendo, primeiro, um matinho ali alto, milho hipoteticamente. Segundo, obviamente, estamos vendo um bovino. E também lá no solo
que está verde, temos outra espécie ou outras espécies de plantas. Então, nós temos no mínimo aqui, no mínimo, 1, 2, 3 tipos de indivíduos nessa imagem. Claro que isso é uma comunidade. Por quê? Porque uma comunidade ela tem que ser conceituada como conjunto de várias populações. Vamos levar em conta que ali, além daquele indivíduo, daquele bovino, existem outros, beleza? Muito bem. Então, feito, vamos para o nosso próximo conceito. Aí está o nosso próximo conceito. Esse conceito do nicho ecológico é um dos mais importantes na prova do Enem e também em vestibulares, e você precisa ficar ligado. Por quê? Você sabe que nicho ecológico é a profissão de uma espécie. E quando eu falo a profissão de uma espécie, eu não estou dizendo de um indivíduo, mas sim de toda a espécie. Tudo bem? Muito bem. A imagem revela um indivíduo, um pássaro, que pode ser do sexo masculino ou feminino, mas que está tratando seus filhotes. Por quê? Aí tu vai dizer, será que todas as aves não tratam seus filhotes? Bem, todos tratam, porém, tem formas diferentes, tem peculiaridades. A cada espécie vai mudando. Por exemplo, essa aqui, ela pode ir lá coletar minhocas e alguns outros animais e dar no bico de cada filhote para que eles possam se alimentar. Beleza, isso estamos falando da profissão desta ave. Se estivéssemos falando de um mamífero, então ele estaria alimentando, a fêmea estaria alimentando a sua prole através do leite que ele produz, que ela produz por ser mamífero, e assim vai. Então, o que é nicho ecológico? É a profissão, tudo o que essa espécie faz, beleza? Muito bem. Vamos avançando nos nossos temas e agora já vamos para o nosso próximo conceito, que é a palavra ecótono. Aqui está ecótono. O que você está observando nessa imagem? Você está observando, primeiro, um ecossistema de restinga, lá no outro lado, um ecossistema de manguezal. Beleza. 2 ecossistemas, até aí tudo bem. Porém, você também está observando nesta imagem que há o ecótono e que este ecótono ele está aqui. Veja, deste ponto até aquele ponto, nós temos uma área de transição. Ecótono ou ecótone é uma área de transição. Precisa ser entre dois ecossistemas. E o importante frisar que numa área de transição nós temos uma rica biodiversidade. A biodiversidade é sempre maior num ecótono. Por quê? Porque ali as espécies que habitam uma área e a outra se encontram naquele mesmo local. Isso que é importante. Então, isso é a designação da palavra ecótono. Ecossistema em transição. Área em transição, com alta biodiversidade, alta variação, beleza? Muito bem, podemos falar já do nosso próximo item, que é este aqui que vocês estão observando na palavra em latim ipso facto. Aí tu vai dizer, professor, nunca ouvi falar em ipso facto. Veja a imagem. Temos aqui uma ave, esta ave é chamada João de Barro, todo mundo conhece, e aí ao lado está o seu ninho. Veja, é uma peculiaridade, é uma particularidade dessa espécie. Significa que essa espécie tem o hábito, a especialidade de construir o seu ninho dessa forma. Então, o ipso facto é sempre uma particularidade que você vai dar, que você vai incluir para uma determinada espécie. Porque você não sabe de uma outra ave que faça isso. Então, neste caso, isso é o que chamamos de ipso facto. Beleza? Muito bem, vamos para o nosso próximo tema, próximo item, que logo é bem importante frisar para vocês, isso eu falo a cada instante, que quando se fala em ecologia, nós temos que ficar muito ligados, porque ecologia
ela é muito abrangente e principalmente você precisa ficar sabendo dos conceitos mínimos da ecologia. Temos aí uma outra imagem nesta palavrinha que nós conhecemos por habitat. Todos nós sabemos que habitat é o endereço de uma espécie, é onde ela mora. Veja essa coruja. Essa coruja tem o seu habitat ali, naquele campo onde ela fez o ninho no solo. Nem todas as corujas são da mesma espécie. Tem corujas de espécies diferentes e logo tem nichos diferentes, ok? Muito bem, então lembrem-se, habitat é o endereço da espécie, beleza? Muito bem, então já vamos para o nosso próximo item, e nosso próximo item é o ecossistema. Professor, como que eu posso determinar o que é um ecossistema? Veja a imagem. O que você está observando nesta imagem? Uma lagoa com muitos peixes, uma grande biodiversidade e o que mais? Você vê, obviamente você não consegue ver algas, mas lá existem algas, protozoários, outros tipos de animais, um grande ecossistema aquático de água doce. Mas tem mais coisa aí. Nós também conseguimos ver, claro que tem ali a água, mas também conseguimos ver pedras. Então vamos lá. Ecossistema tem que ser designado pelo conjunto desses dois conceitos. Conjunto biótico e abiótico. O conjunto biótico é formado pelos seres vivos e abiótico é formado por aquilo que não é vivo. Pedra, solo, argila, a água, tudo aquilo que compõe o ecossistema, mas não é vivo. E os bióticos, bio, é vida. Então, tudo o que é vivo, beleza? Muito bem, já podemos falar do nosso próximo tema. Esse tema é um tema muito importante, por quê? É um tema contemporâneo, em primeiro lugar, e que você precisa se ligar, porque prova do Enem precisa cobrar isso. E a gente sempre estuda isso quando aprendemos ecologia. Começamos a falar do sequestro de carbono. O que é o sequestro de carbono? Logo, tu pensou em retirar o CO2 da atmosfera, e quem retira CO2 da atmosfera é a fotossíntese, beleza? Muito bem. Aí você vai pensar, quem faz mais isso? Quem faz mais isso, claro que são os oceanos, porque a quantidade de oceano que nós temos no planeta Terra é muito grande. Logo, as algas que habitam essa região, naquela zona chamada zona fótica, onde há luz, elas fazem intensa taxa fotossintética. Assim, o CO2 que está na atmosfera é capturado e isso vai mitigar, ou seja, diminuir os efeitos daquilo que nós chamamos do efeito estufa, ok? Porque o CO2 é um dos gases do efeito estufa. Então, isso é sequestrar carbono. Falar em sequestrar carbono está diretamente ligado a esse próximo conceito aqui. Qual é o próximo conceito? O próximo conceito que a gente vai trabalhar é um conceito que fala sobre como que a gente vai obter os chamados créditos de carbono. O que é isso, professor? O que são créditos de carbono? Então, vamos lá. Vamos voltar. Aí está, crédito de carbono. Bom, primeiro, se eu consigo fazer o sequestro do carbono, natural que eu possa obter créditos de carbono. Não entendi, professor, o que significa. Então, vamos imaginar. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono equivalente. Eu vou repetir. Um crédito é igual a 1 tonelada de CO2 equivalente, ok? Para você ter uma ideia, quanto que uma floresta em desenvolvimento consegue absorver de CO2 da atmosfera por hectare? Mais ou menos 150 a 200 toneladas de carbono por hectare. Se for certificado com todos os selos ecológicos possíveis de que aquela propriedade, aquela empresa tem todas as certificações, as normas para fazer o sequestro do carbono, ela poderá obter
crédito, isso poderá ser convertido em dinheiro. Para você ter uma ideia, só para a gente chegar a números, o Banco Mundial estabeleceu que até 2020, um crédito de carbono vai valer até 2020, ou seja, logo, né, estamos em 2019, ali. Então, de 40 a 80 dólares. Mas até 2030, entre 50 a 100 dólares. Pensa bem quanto que isso poderia monetizar, já que eu falei para vocês que simples, uma floresta, ela vai cultivar em torno, resgatar em torno de 150 a 200 toneladas de CO2 equivalente, e um crédito equivale a 1 tonelada. Se a gente converter isso em dólares, pensa bem. Uma coisa importante também sobre isso é que quando se começou a falar sobre esses créditos de carbono, foi a partir do protocolo de Kyoto. Sim, lá no Japão. O que o protocolo de Kyoto estabeleceu naquela época? Que entre 2008 a 2012, ou seja, já passaram-se muito tempo, já passou muito tempo, o que os países signatários deveriam fazer? Eles deveriam, esses países desenvolvidos, signatários, deveriam fazer uma redução no mínimo de 5,2% das emissões de gases estufa em relação ao ano de 1990. Bom, alguns países, como o Brasil, foram signatários. Esses países, eles ratificaram esse protocolo de Kyoto. Outros não. O que acontece? Aqueles países que se adequaram a isso, então, eles teriam crédito de carbono, ou seja, eles estão hoje emitindo menos CO2 na atmosfera e outros, como metano, outras formas de carbono, como o metano, do que outros países em desenvolvimento. Logo, nesses países é possível obter créditos de carbono. O governo é detentor dessa possibilidade. Agora, é possível que os governos possam terceirizar e possam vender isso até mesmo na Bolsa de Valores. Só para a gente ficar ligado que há muita forma de ganhar dinheiro. Essa é mais uma delas. Beleza? Aí está. Vamos ao nosso próximo conceito. Na verdade, nós vamos agora falar de um conceito que é hotspots. Aí tu vai dizer, professor, hotspots, o que significa hotspots? Bem, nós podemos observar um mapa mundi aí na imagem. Hotspots, áreas quentes. O que significa? Nós temos determinados pontos no nosso planeta onde nós temos biomas, fauna e flora e que são mensurados de acordo com a latitude também e a longitude, e que tem um perfil de devastação geralmente causada por ação do homem, ação a do homem, muito grande. E que temos nesses locais espécies ameaçadas de extinção. Então, estes pontos aqui destacados, nós temos aqui na América Latina, nós temos na América do Norte, nós temos na África, nós temos também na Ásia, vários pontos que são chamados de hotspots. Eu queria destacar para vocês aqui no Brasil. Nós temos a Mata Atlântica, que hoje resta menos de 2%, são 1.500, desde 1.500 até 2019, então nós temos aí pouquíssimo, pouco mais de 500 anos de exploração. E o que está acontecendo? Hoje, o que temos de Mata Atlântica é menos que 2%. Então, o que acontece? É óbvio que as espécies que são endêmicas da Mata Atlântica estão extremamente ameaçadas, mais que extremamente ameaçadas. Então, este é um hotspot brasileiro. Outro que nós podemos falar é o Cerrado. E o Cerrado, principalmente por ação do homem, a ação de agricultura, ou seja, de transformar o cerrado em uma área agricultável, vamos chamar assim, que é importante para o desenvolvimento, obviamente, mas que tem que ser mediado, com intervenções ecológicas que possam minimizar os efeitos. Então, Cerrado e Mata Atlântica no Brasil são considerados hotspots, beleza? Muito bem. Agora vamos falar de um próximo conceito importante que aqui está, já apareceu na nossa tela. A lelobiose e ecobiose, para você se ligar.
Primeiro, vamos se ligar aí na alelobiose. O que é uma alelobiose? Alelo, tu vai pensar em genes, né? E biose, vida. Um ser vivo. A relação que você observa de um ser vivo com outro ser vivo. As interações entre os seres vivos, elas são denominadas alelobioses. Pensa comigo. Interações entre os seres vivos. Então, quer dizer que não é necessário que seja da mesma espécie. As interações às vezes são negativas, outras vezes são positivas. Isso é alelobiose. Mas também temos uma outra palavrinha que é a ecobiose. No caso da ecobiose, é a relação que nós temos do ser vivo com o meio ambiente. Então, ser vivo com ser vivo, alelobiose. Ser vivo com o meio ambiente, então temos uma ecobiose. Muito bem, vamos para o nosso próximo conceito. No nosso próximo conceito, aí está, já apareceu na tela, nós temos ali a palavra, deixa eu voltar para a nossa tela, nós vamos ter a palavra, olha só, biosfera. Aí está a biosfera. O que é a biosfera? O que nós podemos observar nessa imagem bonita do nosso planeta? Oceanos, florestas, áreas de deserto, enfim. A biosfera é formada pelo conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Nós temos ecossistemas de água salgada, denominado talassociclo, ecossistemas de água doce, que nós chamamos de liminociclo. Estes ecossistemas de água doce podem ser classificados em dois grupos. Então, o liminociclo pode ser de águas paradas e águas movimentadas, ou seja, águas paradas, estagnadas, águas lênticas e com movimento, águas lóticas. O terceiro grande ecossistema dessa biosfera é o chamado epinociclo. Epinociclos são todos os ecossistemas terrestres, beleza? Muito bem. Vejam só, em pouco tempo nós já conseguimos revisar os principais conceitos da matéria de ecologia. E a partir de agora você vai se ligar nos próximos vídeos e vou mais uma vez te falar. Assista todos os meus vídeos, se inscreva no meu canal e, se possível, dê um like nesses vídeos. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.